Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda T, sou engenheiro civil e estou aqui hoje para apresentar a vocês mais um convidado super especial. Mas antes, quero falar com vocês um pouquinho sobre o nosso patrocinador, Marfuz Imóveis de Luxo. Para quem não conhece, Marfuz Imóveis de Luxo é uma empresa de corretagem onde tem os melhores imóveis de luxo e requinte na região do Alphaville e Vila da Serra. Agora vamos lá. Ele que é solteiro, 32 anos, sem filhos, formado em engenharia civil há 7 anos e sócio proprietário da Original Locações, empresa de aluguel de máquinas e equipamentos para construção civil e mineradoras. Atualmente é especialista em vendas e liderança de equipes comerciais. Com vocês, Júnior. Fala pessoal, beleza? Obrigado, Fernanda, pela oportunidade de participar aqui do seu podcast. É muito bom poder compartilhar um pouco da nossa história. Uma história de 10 anos aí, de muita superação, muito desafio no mercado da construção civil, né? E também no empreendedorismo, que a gente sabe que é muito desafiador. Então, espero contribuir com a minha história e com tudo aquilo que eu aprendi nessa jornada de 10 anos, que a Original Locações completa agora neste mês, 10 anos. Então, tem muita coisa legal que eu posso compartilhar e espero ajudar bastante. Ah, que legal. Eu vi até que teve uma festinha, né? Teve uma festa, uma festona. Merece. Festona, né? Festinha não. Júnior, você se formou em engenharia civil, mas seguiu o caminho de gestão, vendas, liderança. Como que foi para você essa transição? Na verdade, eu sempre fui de exatas. Eu sempre gostei da área de matemática, desde o ensino médio. E daí eu decidi entrar para engenharia civil, que é um mercado que, quando eu comecei a faculdade em 2008, se eu não me engano, o mercado estava bem aquecido. E aí eu tinha a intenção de seguir na engenharia. Mas a minha família ela já tinha um negócio na área de máquinas e equipamentos, que era uma empresa de manutenção meu pai tinha uma empresa de manutenção de máquinas. E aí eu tive uma experiência fora, nos Estados Unidos, durante o meu curso de engenharia civil. Eu fiz um intercâmbio. E quando eu voltei decidido a empreender. E aí dentro desse negócio do meu pai, que ele tinha essa empresa de manutenção, eu decidi abrir uma locadora de equipamentos. Né? Dentro da empresa dele, eu aproveitei a estrutura, abri a minha empresa de aluguel de equipamentos junto com a minha irmã. A minha irmã já tinha uma experiência, ela é mais velha do que eu, 3 anos, ela já tinha uma experiência na área administrativa. E eu tinha muita boa vontade, né? Muita garra, muita vontade de empreender e fazer acontecer. Aí no ano de 2015, a gente iniciou a Original Locações, ali no bairro Caiçara, dentro da estrutura do nosso pai, né? Foi muito desafiador, porque o mercado da construção civil entrou em crise naquela época. Então, eu entrei também no mercado da construção civil, mas não como engenheiro, como empreendedor. E foi uma época muito desafiadora, né? Porque eu não me via mais tendo sucesso como engenheiro civil naquela época. E também não sabia se o negócio de locação ia dar certo, porque era o mesmo mercado, né? O mercado na época estava fragilizado ali por conta do escândalo ali da Lava Jato, né? Ah, entendi. E, Júnior, você falou do seu intercâmbio também, né? Conta pra gente, porque os Estados Unidos tem muito essa coisa de a pessoa fazer a própria hora dela e receber, né? O valor ali trabalhado, né? Ela trabalhou, ela recebe. Não trabalhou, não recebe. Não é igual o Brasil que tem essa questão, você é CLT, você fala que passou mal, aí você recebe assim mesmo. Conta pra gente aqui como que isso fez diferença pra você, essa vivência fora e o lado do empreendedorismo, assim, a correlação. Eu acompanho muito o Flávio Augusto, né? Eu até participei da mentoria dele ali e o Flávio Augusto, ele é anti-CLT. E ele é um cara que ele valoriza muito a meritocracia. E ele tem um livro que chama Ponto de Inflexão. E ali ele conta de alguns momentos na vida dele onde tudo transformou. Na verdade, a mentalidade da pessoa transforma e a partir daí os resultados também são outros, né? E quando eu fui para os Estados Unidos em 2013, voltei em 2015, foi quando eu tive um ponto de inflexão na minha vida. Porque eu tinha um sonho de fazer um concurso ou trabalhar numa grande empresa como funcionário, né? Eu queria ser um bom funcionário, crescer dentro de uma empresa e virar talvez um dia um diretor ou um gerente. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi que a mentalidade do americano ela é diferente. O americano, o americano não quer ter essa segurança que o brasileiro quer de ter um bom emprego, de ter uma boa aposentadoria. Ele não pensa nisso. O americano, ele quer performar o melhor possível, até mesmo por conta cultural. A questão cultural não tem CLT, ele não tem como escolher ter uma estabilidade, né, que a CLT ela propõe de entregar.
E eu vendo aquilo nos Estados Unidos, aquilo me mexeu muito. Eu queria ser concursado, eu queria ter um emprego fixo, e eu falei, cara, isso não é o legal. O legal é isso aqui que esses caras fazem. Pô, aqui cada um quer fazer o seu melhor ali hoje e ser competente para poder merecer estar num bom lugar e não entrar num concurso para depois ter uma estabilidade, né? Porque aí o próprio Flávio Augusto fala muito, estabilidade não existe, né? E a gente quer buscar uma estabilidade o tempo inteiro e ela, na verdade, não existe. Eu entendi isso quando eu morei fora. E aí eu entendi que a única forma de eu me sentir valorizado realmente é empreendendo. Porque o empreendedorismo ele é totalmente meritocrático, né? O empreendedorismo, se você der certo, é mérito seu. Se você der errado, é problema seu também, não tem quem culpar. É muito comum numa empresa a gente achar que a culpa da gente não estar melhor, do nosso patrão que não valoriza, né? A empresa que não tem oportunidade, e quando você empreende, às vezes você vai ver, não vai dar certo também, né? 80% das empresas que abrem fecham nos primeiros anos, e aí a gente entende que na verdade não é tão fácil assim, mas quando dá certo, aí também é gostoso, porque a gente vê que é desafiador e é difícil. Então essa minha experiência, né, respondendo a sua pergunta, a experiência nos Estados Unidos, ela me transformou totalmente. Ela mudou a minha visão de futuro, mudou ali o que eu queria da minha vida, sabe? Aquilo foi transformador. E engraçado você ter falado esse ponto, né, da CLT, as pessoas terem a falsa sensação que é uma segurança, né, de, vou garantir minha aposentadoria aqui, vou contribuir com os meus impostos ali, minha carteira e pronto. Só que no final é o que o Flávio Augusto sempre repete nos vídeos dele, né, é uma falsa estabilidade, porque se um dia seu patrão acordou virado contra você ali, ele fala, quer te mandar embora, ele te manda, às vezes até sem motivo, às vezes com motivo também, mas muitas vezes às vezes só não foi com sua cara e quer te mandar embora. Então assim, esse podcast a gente é mais voltado justamente pro empreendedor, né, que pensa fora da caixa, que tem novas ideias, que não se adapta a esse sistema brasileiro, assim, que a maioria hoje em dia segue, né? Se for olhar, acho que não sei a estatística direito, mas deve ser uns 80%, 90%, né? Sim. Que vai para esse lado. Sendo que se você colocar suas ideias em práticas, você vê que até a sua satisfação pessoal é outro nível, né? Não só profissional, mas você também se sente bem de você estar realizando. Você que criou aquele bebezinho ali, que é a sua empresa, e foi alimentando ela ali, vendo ela crescer. Então, acho que não tem nada mais satisfatório, você não acha? Sim. Eu vejo assim, tem dois pontos de vista. Empreender é muito bonito quando dá certo. Nós temos que lembrar que a maioria não vai dar certo. Por quê? Porque eu acho que ele é um pouco fantasiado ali. O empreendedor de sucesso, ele parece que ele trilhou um caminho perfeito quando você vê ele ali no palco ali, né? Ele vivendo o sucesso dele, tendo uma casa legal, um carro legal. Mas ali nos bastidores as coisas são muito difíceis. E são difíceis, e é por isso que a maioria não dá conta. É porque é mais difícil do que parece. Então isso aí é muito importante. Mas a CLT, ela é mais difícil do que parece. Porque é como o Flávio Augusto também fala muito. Ele fala assim, você tem que, ou você... O comodismo, ele vai tirar uma frustração. Ou você convive com a frustração, ou você convive com a inquietude que te gera o empreendedorismo. Porque quando você abre uma empresa, você pode saber de uma coisa. Você nunca mais vai pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo igual você dorme quando você é um CLT. Você não tem essa tranquilidade. Ela é uma ansiedade que você tem que conviver com ela o tempo inteiro, né? Quando você vai... Eu vou dormir, hoje a gente tem 4 lojas, são 140 funcionários. Quando era domingo à noite, eu tinha certeza que de manhã cedo, na segunda-feira, ou um funcionário ia pedir conta, ou alguém ia bater o carro no caminho da empresa. Sempre acontecia alguma coisa ou outra, sempre tinha. E me gerava uma ansiedade. Por exemplo, essa noite, me ligou da empresa de segurança, o alarme da empresa estava disparando. E assim, você tem que abrir câmera, você fica preocupado, pode ser alguém invadindo a empresa, já invadiram a empresa algumas vezes. Então, isso acontece. Você vai ser traído, você vai ser roubado. Mas uma coisa que eu gosto, que eu acho que vale a pena no empreendedorismo, ele é meritocrático. Se der certo, é porque você é bom. Se você não for bom, não vai dar certo. A verdade é essa. A CLT, às vezes, ela realmente ela consegue esconder um incompetente. Às vezes, um incompetente ali, ele fica montando uma equipe ali, tá tudo certo. E às vezes, um cara que é muito bom,
ele não tem a oportunidade que ele teria sendo um empreendedor. Sim. Então, eu acho que não tem o certo e o errado. Tem aquilo que cada um quer para ele e consegue lidar. Eu te falo, o empreendedorismo, ele não é para todo mundo. Ele não é para todo mundo. Pô, nem todo mundo vai dar conta. Na verdade, ele é para a minoria e vai continuar sendo para a minoria. Ele é o melhor caminho, mais satisfatório? Com certeza. Mas tem gente que não vai conseguir passar por ele. Não adianta. E uma coisa também que eu achei interessante, porque o nosso podcast também é mais voltado para a construção civil, né? Então, você é formado em engenharia civil. E você acabou seguindo um ramo que tem a ver, mas que é um pouco outra coisa, né? Que seria liderar a equipe de vendas e mais para esse lado de gestão, né? Eu quero dizer assim, o seu dia a dia. A sua empresa ela é voltada para engenharia, sim, né? Porque querendo ou não, construção civil, mineradora. Só que eu falo assim, o seu dia a dia, o que você faz hoje, é mais voltado para gestão, liderança, comercial, vendas. Qual conselho você deixa para quem é formado em engenharia, mas quer seguir outros ramos? O que é legal, assim, a engenharia, primeiro, o mercado de engenharia ele tem várias oportunidades, né? Você pode ser um engenheiro civil, você pode ter uma construtora, você pode ter uma empreiteira, você pode ter uma loja de material de construção, e o conhecimento que a gente adquire na faculdade de engenharia, ele vai te ajudar em tudo isso. O diferencial que eu tinha dos meus concorrentes quando eu tinha uma locadora sendo engenheiro civil e meu concorrente não, era que eu tinha um conhecimento de obra. E o meu concorrente não tinha um conhecimento de obra, porque eu estudei engenharia. Então eu entrava com conhecimento de máquina e o Wilson Mato com conhecimento de obra. Mas depois de um tempo, todo empreendedor de sucesso, ele não pode ser um cara técnico, ele não pode ser um cara da operação. Ele pode ser um cara que ele conhece a operação. Mas o empreendedorismo, na verdade, eu falo que assim, o empreendedor, ele tem que imaginar a empresa como se fosse um jardim. E o jardim, o que é? Ele tem que cuidar. Ele não pode trabalhar numa planta só. Ele tem que trabalhar em várias frentes. Ele tem que cuidar para que o jardim floresça. E muitas vezes são ações diferentes. Normalmente você tem que cortar ali tirar uma erva daninha. Em algum outro momento você tem que adubar. Em um outro momento você vai ter que regar. Em outro momento você vai ter que colocar uma planta nova. Em algum momento você vai ter que tirar uma outra. Então é isso. O empreendedor é isso. E o problema que eu vejo de muitos empreendedores que vêm da área técnica, às vezes é um engenheiro civil que montou uma empresa de engenharia. O que ele quer ser? Ele quer ser um engenheiro da empresa dele. E isso aí vai levar o cara ao fracasso, porque o cara ele não consegue delegar, e ele não consegue liderar, e chega uma hora que ele fica sobrecarregado. Então, por que eu virei um líder da área comercial e não fiquei muito voltado para a parte técnica, já que esse era o meu diferencial, eu ter o conhecimento técnico. Eu sempre fui o melhor vendedor da minha empresa. Hoje, eu sou a pessoa que menos atende cliente. Eu atendo hoje talvez 5 clientes, que são meus clientes da curva A, que são os maiores ticket médio, eu atendo assim, com relacionamento. Não é direto ali alugando equipamento e entregando máquina. É porque o empreendedorismo, na verdade, o empreendedor ele tem que ter outras qualidades. E a principal qualidade dele é liderar a equipe. Na verdade, hoje a gente tem 140 funcionários. Eu não faço mais nada da operação, nada. Eu não faço mais nada. Eu não entrego máquina, eu não conserto máquina, eu não faço venda, eu não faço a contabilidade, eu não contrato, eu não demito, eu não faço nada. Mas eu faço tudo. Eu faço com que tudo aconteça. Eu olho minha empresa como um jardim. Eu tenho que fazer com que o meu RH funcione de forma perfeita, meu comercial funcione de forma perfeita, a minha operação de forma perfeita. Só que você vai entender que tem algumas coisas que são mais importantes nessa empresa, em toda a empresa. E eu entendi que são duas coisas que você nunca pode perder a mão. Você nunca pode perder o controle do comercial, porque o comercial é o que oxigena a empresa. Você tem que ter receita. Depois que está entrando receita na empresa, você pode fazer qualquer coisa. Tem gente que pensa assim, eu tenho que montar um escritório lindo, eu tenho que ter uma operação perfeita, ter máquina boa, mas ele esquece que para isso ele tem que vender e ter receita. Depois que você tem receita, você consegue fazer qualquer coisa. Aí você entra com gestão. Por isso que na Original hoje funciona assim, eu sou responsável pelo comercial, a minha irmã é responsável na parte de gestão de números ali, na parte de pessoas. Eu dedico hoje 70% do meu tempo ao comercial, como eu sempre dediquei. Quando eu era o vendedor da empresa, eu ficava boa parte vendendo, depois eu chegava na empresa no fim do dia, resolvia alguma coisa de operação, de manutenção, contratava, fazia entrevista depois do horário, mas meu foco sempre foi o comercial, e ainda hoje continua. Hoje a gente tem mais de 20 pessoas no nosso comercial, e eu dedico mais de 70% do meu tempo
ao comercial. Só que minha dedicação já é diferente, formando líderes, formando supervisores, formando gerentes, direcionando equipe, fazendo treinamento, fazendo alinhamento, acompanhando indicadores, né? Então, assim, eu tento manter meu comercial o mais oxigenado possível, trago receita para a empresa, a minha irmã garante que essas receitas são bem distribuídas dentro da empresa, e aí problemas que a gente vai tendo de operação no dia a dia, isso aí você consegue depois corrigir, né? Um erro de operação você corrige, mas uma falta de dinheiro não tem o que fazer não, faltou dinheiro na empresa, a empresa quebra. Sim. Então não podemos parar de entrar receita, depois você otimiza o processo, entendeu? E uma coisa também que você falou que eu achei interessante é a parte das vendas, né? Que você falou que o início do seu dia já era vendendo. E o que acontece? O Caio Carneiro, que inclusive é junto com o Flávio Augusto e o Joel J na Trinca, né? Uhum. Também no Clex Cube que você participa, ele fala nos podcasts deles que, tipo assim, se você é um empreendedor, você tem que estar sempre vendendo. Mesmo que você, igual você mesmo disse, hoje em dia eu não estou vendendo tanto, no sentido assim, você dá prioridade para cliente que está em outro nível já e tudo mais, hoje em dia, né? Mas querendo ou não, você ainda assim mantém esse relacionamento, você ainda cultiva essas amizades, né? Porque o empreendedor, muitas vezes, ele cresce e aí, né, fica nariz em pé e fala assim, agora deixa para a equipe de vendas vender, eu não vou ficar vendendo, eu não preciso. Só que quando vai ver, a cara dele, tanto é que a CIMED agora, né, o dono lá, ele tá toda hora performando no Instagram, mostrando a cara dele, porque é o que vende. Você é a cara da original, você é a Bárbara. Se vocês pararem de aparecer, eu acho que não tem mais tanto essa, sabe, vestir a camisa, você não acha? Eu acho que assim, é porque a gente pensa assim, vender você tá ali tirando pedido e atendendo o cliente. E o setor comercial da empresa, que é onde o empreendedor tem que atuar, ele não é só no balcão, não é só atendendo o cliente. São várias formas. Então, por exemplo, hoje eu sou o principal vendedor da empresa, mas eu não estou mais atendendo o meu cliente no dia a dia, porque eu não dou conta. E meu atendimento ele vai ser ruim. Eu estou aqui agora gravando podcast. Meu cliente ele tem que ser atendido rápido. Mas o que eu faço? Eu acompanho e eu garanto o tempo inteiro de que meu comercial ele vai estar funcionando bem. Eu tenho indicadores de comercial que eu acompanho eles diariamente. E meu indicador de comercial ele é tão sensível que se eu tiver um problema de SLA num dia, eu acompanho aquilo com tanta regularidade que eu percebo e eu já corrijo rápido. O meu comercial eu acompanho ele e não é só vendendo. Ensinando a minha equipe o tempo inteiro. Tem hora que eu junto meu time ali, eu falo, cara, eu preciso de alinhar umas ideias. Junto meu time e faço um treinamento. É isso que o Adib faz. O Adib, ele não tira pedido para a CIMED, mas ele fica vendendo a CIMED o tempo inteiro, tanto para os clientes quanto para a equipe dele. Isso que é importante ser vendedor. E uma coisa que você está falando do Caio, que eu acho legal, que ele fala assim, você tem que ser o principal vendedor da sua empresa. Sim. E sua equipe ela tem que olhar para você e sentir assim, se eu não fizer, ele sabe fazer. Eu falo isso com o meu time o tempo inteiro. E sabe como que é legal fazer isso? Tem cliente lá na empresa que os caras falam, esse cliente eu não vou conseguir converter. Esse cliente tá difícil. Eu pego o telefone e falo, deixa comigo. Eu pego, ligo pro cliente, eu visito esse cliente e fecho esse contrato com o cliente. Meu time, ele sente a segurança de que, assim, eu tenho um líder que ele não tá aqui fazendo diariamente, mas ele sabe fazer e o que ele me fala é verdade. Porque eu sei que se eu não fizer, ele faz. Entendeu? Então isso é o mais importante. O Adib, ele é um grande exemplo disso. O Flávio Augusto também. O Flávio Augusto é um grande vendedor. Se ele tiver que pegar o telefone e ir lá trabalhar na linha de frente, ele vai trabalhar e vai ser um bom vendedor e o time dele sabe disso. Mas mais importante hoje para ele do que ser um bom vendedor é formar bons vendedores. E para você que está nessa gestão de vendas aí, liderança de vendas, fala pra gente quais são as características de um bom vendedor. Isso é legal, porque eu falei isso com a vendedora minha hoje. Eu acho que o vendedor, primeiro, ele tem que ser proativo. Eu acho que o vendedor... A gente fala que para cada venda passiva existem 6 vendas ativas e a venda ativa, ela vem da proatividade. Então, o vendedor, para mim, a primeira característica que eu olho é a proatividade. Aquele cara que espera o ensinamento. Ele fala, cara, me dá um direcionamento, me fala o que fazer, me fala como fazer. Esse cara que pede ajuda demais, eu acho que ele não tem perfil de ser vendedor. Tá? E eu acho que a resiliência, porque vendas, o que eu falo com o meu time é assim, se você não chorar e não dar gargalhada durante uma semana,
é porque você não tá atuando bem no comercial. Porque o comercial é assim, é mais não do que sim. Por isso que chama funil de vendas. Você sempre vai ter mais não do que sim. E às vezes vem um sim que põe muitos nãos antes. Aí aquele não acaba virando um sim. Você consegue converter um cliente, você fica extremamente feliz. Isso tem que te trazer alegria, que é o reconhecimento que teve um esforço. E o não, daquela venda que você tanto queria, que você se esforçou, que você deu o máximo e não veio, ele também tem que te fazer sentir mal. Então eu falo com o meu time, gente, é gestão das emoções o tempo inteiro. Então seja proativo, para você ir lá e buscar e seja resiliente, porque você vai chorar e você vai rir. Se não estiver rindo, se não estiver chorando, não está dando o máximo. Então essas duas características são as mais importantes. Uma coisa também que eu acredito que ajuda nas vendas é a aparência, você não acha? Porque assim, se você está vendendo um equipamento mais caro, high ticket, né? E a sua vendedora, ela tá ali com o cabelo desgrenhado, ou então ela não passou nenhum batom, você não acha que essas coisas interferem na hora da venda? Existe um negócio, uma técnica de venda que chama rapport. Rapport é a capacidade de você criar uma conexão com o seu cliente. E aí, assim, você vai falar assim, Júnior, a gente tem que estar maquiado, tem que estar arrumado? Depende. Eu falo isso muito com o meu pessoal. Eu sou uma pessoa que eu estou usando um blazer aqui, mas eu não uso em nenhum momento do dia. Sim. Por quê? Isso afasta o meu cliente. O meu cliente, ele é simples, é o cara de obra, é um engenheiro, muitas vezes, ou às vezes é um comprador, o cara é simples. Eu tenho que chegar arrumado, mas eu tenho que chegar simples. Uma camisa normal, uma calça jeans, uma botina, tem que ser simples. Se eu vou falar com o diretor, o presidente de uma empresa, né, igual que eu tô falando com empreendedores, aí eu vou me vestir conforme para criar um rapport, para criar uma conexão. Então, qual que é o jeito certo? É o jeito que você vai deixar o seu cliente confortável. Se o seu cliente for simples, chegar muito arrumado, vai criar um desconforto para ele. Ele vai sentir que ele está mal arrumado. Mas também se você for num ambiente, no escritório, falar com um comprador, você chegar lá com o cabelo avacalhado, mal arrumado, de botina, sujando o escritório do cara de terra, ele vai falar assim, cara, o cara é pai, esse cara aí, chegar com um carro, é aquela questão que o Marçal fala, né? Você tem que ter um carro bomba até para poder vender uma ideia de sucesso. Ninguém quer dar com pessoas que não têm sucesso. Mas se você chegar também num carro bom, para um cliente que está fechando uma obra de 10, 20 mil, uma obra barata, você chega lá num carro de 500 mil, você vai afastar o cara fala assim, cara, esse cara não é para mim. Eu preciso de um cara um pouco mais simples. Então você tem que se portar de acordo com o seu perfil de cliente, entendeu? Você tem que criar para o cliente um conforto. Isso é o mais importante. Eu adorei essa dica. E agora conta pra gente como funciona a Original Locações, para o pessoal conhecer sua empresa, saber como que é. Se quiser pode até olhar para a câmera também, contar um pouco. A Original Locações, ela é uma empresa, a gente aluga equipamentos para construção civil, de modo geral, para indústria e mineração. Qual que é o nosso diferencial hoje? A gente é muito forte nas grandes obras de infraestrutura, rodovias, estradas, principalmente mineração. Então a gente hoje tem mais de 17 estados. A gente tem uma matriz que está no bairro São Francisco e a gente tem algumas filiais também, que a gente chama de Original Express, que são modelos menores, onde a gente consegue entregar um atendimento um pouco mais rápido para o pequeno empreiteiro, para o pedreiro, para aquele profissional autônomo que está precisando de alugar uma máquina só. Então nós temos nossos modelos Express e a gente tem uma filial também da Original, da matriz, que é voltada para as grandes obras no norte de Minas, em Montes Claros, onde a gente atende ali também as grandes obras que tem pro lado de lá, né? Tem mineração de lítio, usina solar, linha de transmissão. São grandes obras que tem na região norte de Minas, que é a região que está se desenvolvendo muito e Montes Claros se tornou a capital do norte, né? Então, hoje a Original é assim, nós temos uma ideia de expandir para todo o estado de Minas, inicialmente, e depois para fora. Tudo dando certo. Inclusive, eu ia te perguntar agora essa pergunta que você acabou de responder, sem eu ter perguntado, que é seus próximos planos daqui para frente no sentido de expansão. Se você tem vontade, né, que a Original ela se expanda ainda mais. Eu acredito que a empresa que não cresce, ela está diminuindo. Eu acho que não existe a gente ter estabilidade, ficar parado. Você pode, às vezes, não crescer em faturamento, mas você tem que estar, pelo menos, mudando um processo, melhorando alguma coisa interna. A empresa ela tem que estar se transformando. Eu falo isso muito com o meu time. A Original, hoje, ela não é a mesma de um ano atrás e não vai ser a mesma Original daqui a um ano. Porque se for,
Não é que a gente ficou parado, a gente andou para trás. O mercado, ele não para. Ou ainda mais hoje, as coisas estão todas evoluindo. Né? E rápido, todo mundo está evoluindo rápido, está mudando um processo, implantando uma IA, ou aumentando um faturamento, abrindo uma filial. Então, quem não cresce está parado no tempo. E parado no tempo, na verdade, o tempo não para, ele anda, então está andando para trás. Então, assim, a gente pretende crescer, a gente está mudando, nós estamos mudando agora da matriz, a matriz nossa estava no São Francisco, e numa área de 6.400 metros, nós estamos indo para o anel rodoviário agora, para uma área de 13 mil metros, é uma área, a gente está dobrando o tamanho da matriz, né? A gente pretende crescer agora ainda mais em máquinas maiores, plataforma elevatória, gerador de energia, e também vamos abrir mais, pelo menos uma filial esse ano. E daqui 5, 10 anos, quais são os seus planos, ou não pode dar spoiler? Não, a gente tem um negócio que a gente não é muito de esconder, não, a gente não esconde os números, a gente não esconde nada, a gente entende que as grandes empresas elas não escondem, muito pelo contrário, a transparência gera confiança, e no capitalismo as pessoas procuram mais transparência e confiança. A gente tem um projeto de crescer e está em Minas Gerais toda, né? A gente tem um projeto de crescer muito na linha de plataformas elevatórias, principalmente. Então, assim, a gente não sabe, a gente vai ajustando também conforme as coisas vão acontecendo. O Brasil, a gente sabe como é que vai ser daqui 6 meses, né? Mas que a gente vai crescer, isso é um fato. É muito legal. E liderar times comerciais hoje, para você, é mais técnica ou mais empatia? Na verdade, tem um livro que eu me esqueci o nome, que ele fala sobre 6 tipos de liderança. E não existe a liderança certa. Existem 6 tipos de liderança. Existe a liderança ideal para determinado momento. Técnica para venda, ela é essencial. A primeira coisa que eu faço quando meu time entra, eu faço um treinamento de técnica de venda com eles e eu faço uma análise comportamental para ver o perfil. Então aí você já tem que, a gente já percebe que tem os dois. Um time tem que estar muito tecnicamente treinado com técnicas de vendas realmente, ele tem que entender o que é vender. Mas também tem momentos que você tem que ter empatia. Tem momentos que você tem que pegar pela mão e ensinar, mostrar como fazer. Tem momentos que você tem que cobrar. Tem momentos que você tem que ser professor, você tem que ensinar. Falar, gente, vem cá, deixa eu te ensinar como é que você faz, passo a passo. Desenha o processo, explica, deixa tudo muito claro. Então, assim, são todos os tipos de liderança junto. Tem momentos que você cobra, tem momentos que você ensina, tem momentos que você briga, tem momentos que você faz junto, tem momentos que você se abraça com o time e vive ali aquela energia com o time, às vezes uma tristeza de uma venda perdida, você chora junto, numa venda que vocês ganham, você vai comemorar junto, sabe? Então não tem a liderança certa, tem a liderança certa pro momento, sabe? Eu acredito muito nisso. E é legal essa base, assim, de confiança e amizade que você desenvolve com sua equipe, né, Júnior? Porque, é igual você falou, nem tudo é só dinheiro. Às vezes aquele momento ali, o seu funcionário, ele tá passando por uma crise no casamento, por exemplo, e aí você consegue fechar uma venda junto com ele. Aí, você comemorando, ele acaba, pelo menos naquele momento, ele esquece um pouco das partes ruins, assim, que tá acontecendo na vida dele. Aí você tá ali junto, querendo ou não, a Original vira uma família para ele também, uma base, né, um conforto. Porque muita gente, às vezes, na hora ali tá separando, ela tá meio sozinha, né, se sentindo triste. Aí a Original, por ser uma empresa, igual você falou, empática, né, que entende o lado do outro também, acaba acolhendo ele nesse momento, né? Muitas pessoas são carentes, são sozinhas. Sim. Então acho que o trabalho ele também tem essa função, né? Não só de pagar o salário e pronto, mas de criar esse vínculo, né, com as pessoas, você não acha? Eu falo com o meu time assim, a gente aluga máquina, mas o nosso diferencial são as pessoas, porque as máquinas que a gente compra, a gente não tem exclusividade na compra delas. Então, qualquer outra pessoa pode chegar lá e comprar o mesmo equipamento que a gente compra. O nosso diferencial são as pessoas, é o nosso time, né, que diferencia. Se sair todo o nosso time de campo e entrar um outro time, a performance não vai ser a mesma. Então, a gente cuida de pessoas ali. O nosso objetivo hoje, eu como líder, é cuidar de pessoas, e as pessoas, elas cuidam das e isso é um fato. E cuidar de pessoas é igual relacionamento. Não adianta você ser sempre bonzinho. O bonzinho, se você for uma pessoa muito submissa no relacionamento, ele não dá certo. Se for uma pessoa que cobra demais, ele não dá certo. E eu falo com o meu time, gente, relacionamento entre empresa e empregado, ela é igual um casamento. Tem hora que ele vai acabar, não é porque a gente errou, é porque um só errou, é porque às vezes não tá dando certo de ambas as partes, os dois não estão se sentindo bem, e é algo que tem que ter muito diálogo, muita transparência. Em algum momento o funcionário vai estar mal,
E aí, assim, eu tenho que entender, em algum momento a empresa também não vai estar sendo boa o suficiente, ele tem que chegar e conversar, a gente tentar achar o meio termo. E é isso, a gente cuida de pessoas, as pessoas cuidam das máquinas e isso gera resultado, sabe? E, inclusive, eu ia entrar até nesse diferencial de vocês. Como tem vários outros concorrentes, né, no mercado, como que a Original se posiciona em frente à concorrência e qual é o diferencial da Original? A Original tem um principal diferencial que a gente nunca olhou para o concorrente. A gente sempre é uma empresa que olha para o mercado, olha para o cliente e faz o que a gente entende de melhor. E aí o concorrente, ele acaba tentando fazer o que a gente faz, mas nunca faz. Uma cópia vai ser sempre uma cópia, né? E nunca vai ser original, né? Então, o nosso diferencial talvez foi, primeiro, o nosso mercado, isso é uma dica que eu dou para todo mundo, o mercado da construção civil, ele é um mercado muito amador. Processos é muito amador. Processos, time de lideranças, sistemas, setores de venda, processos comerciais, eu vejo que foi tudo muito amador. Quando eu entrei no mercado da locação, empresa de locação era praticamente uma oficina mecânica. O cara tinha uma máquina, o cliente precisava, ele entregava, ele não usava um sistema, ele não tinha processo de venda, não tinha processo comercial, não tinha nada, assim, não tinha processo de gerência, governança, não tinha nada. E aí eu já vim como empresa com uma mentalidade mais empreendedora. Então, a gente trouxe um profissionalismo para o mercado que o mercado não conhecia. Isso acabou sendo nosso diferencial também. Então, hoje a gente trabalha com um sistema muito bom, a gente trabalha com muito treinamento, com muito processo, com governança, com auditoria. A gente é uma empresa do lucro real. A gente não... Você tem auditoria? Legal. Tem auditorias. E a gente é uma empresa do lucro real, então a gente é uma empresa que nunca olhou para o lado da sonegação. Então, no mercado muito informal, a gente se profissionalizou. E isso foi um diferencial nosso também. A gente sempre também olhou a questão de pessoas também. A gente é uma empresa muito humana. Eu e a Bárbara, a gente está na empresa todos os dias. E a gente tem hoje 140 pessoas na empresa. E eu sou acessível. Todos os 140 colaboradores têm o meu telefone. E eles vão me ligar se for necessário. Mas eu estou acessível, né? E isso aí torna o lugar um pouco mais acolhedor. As pessoas sabem que às vezes um líder direto pode não atender a demanda dela, mas ela tem outra, ela tem acesso até a mim. E olha só que interessante, eu já trabalhei em outras empresas como CLT na época, né, um tempo atrás, e eu não tinha o contato do meu chefe, assim, a maioria que eu trabalhei eu não tinha. E você tá deixando esse canal aberto, né, que a pessoa pode ter seu telefone, e isso é muito legal. O que a pessoa, muita gente vai pensar é assim, eu não deixo porque vai ficar me ligando, vai me atrapalhar. Tem que ter, gente, a gente tem que construir um respeito com a equipe. Já aconteceu comigo algumas vezes, já aconteceu. O pessoal me ligou à noite, tinha um funcionário meu que ele foi preso uma vez, porque tinha uma medida protetiva contra a mulher e foi preso. E aí me ligaram, Júnior, fulano foi preso, você vai soltar ele? E aí eu fiquei pensando sobre aquilo. Falei, cara, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô? Mas é o meu jeito de liderar, sabe? O que eu fiz foi criar com o meu time um respeito ali. E o meu time, ele aprendeu a desenvolver isso. Então tem hora que um cara lá da ponta, ele passa por cima do chefe dele, imediato, ali, do líder dele, e entra em contato comigo, pedindo alguma coisa que ele poderia pedir pro líder dele. O que eu faço é imediatamente entrar em contato com o líder dele e procurar saber, falar, cara, você conversou com fulano? Aí, assim, eu faço ali o meio de campo e também reforço pro meu time que primeiro ele tem que tentar com o líder dele. Sim. Depois que ele tentou com o líder dele, não deu certo, ele pode me procurar. Mas a solução, ela nunca vai vir de mim. Ela tem que vir do meu time. É o que eu falei. Hoje, meu objetivo é formar novos líderes. Quanto mais pessoas boas eu formar, mais eu consigo crescer. Porque hoje eu não consigo mais fazer mais nada da operação. Então, eu tenho que formar líderes. E, às vezes, formar líder é isso. Às vezes, formar líder, quem vai me ensinar algo que eu preciso de ensinar para o meu líder, algo que eu tenho que desenvolver, meu líder vai ser um cara da ponta. Às vezes ele vai chegar lá e vai reclamar alguma coisa do líder dele que é pertinente. E se eu não tivesse dado esse acesso a ele, eu nunca ia ficar sabendo. Fica igual o marido traído. Você é o último a saber. A empresa está lá pegando fogo, tá tudo dando errado e você não está sabendo que você se blinda da informação. Entendeu? Agora uma parte super legal, essa pergunta tô doida pra saber. Conta pra gente uma negociação que você teve que usar a criatividade para conseguir fechar negócio. Olha, as nossas negociações, eu falo com o meu pessoal que nosso negócio ele é personalíssimo. Então, ele sempre demanda criatividade. A gente não tem processos padronizados. Não é igual um varejo que você chega ali, o cara vai comprar um sapato, ele chega lá e fala, eu quero aquele modelo, qual o tamanho e tudo certo. O nosso, ele é sempre personalíssimo. Então, por exemplo,
os nossos equipamentos, coisas que aconteceu com a gente que nos diferenciou muito, negociações, por exemplo. Eu tenho clientes que eles estão em mineradoras que é longe, e existe uma dificuldade logística. Eu tenho clientes, por exemplo, que eles são extremamente exigentes em questão de documentação. Quando eu mobilizo um equipamento para a obra, ele demanda inúmeras documentações, principalmente clientes da Vale, empreiteiros da Vale, ou às vezes a própria Vale. E aí, o que a gente faz? Eu falo muito com o meu time, vamos ouvir esse cliente, escuta, vamos ouvir o cliente o máximo possível e ver qual que é a dor dele e tentar resolver. Então hoje, assim, você perguntar qual negociação que você teve que teve que usar muita criatividade. Na verdade, hoje a gente tem muitas negociações que a gente tem, clientes que a gente atende há anos, que foram atendimentos que a gente teve que personalizar. A gente teve que realmente criar algo novo para atender esse cliente. Então eu tenho cliente hoje, por exemplo, que ele tem dentro da nossa empresa, eu tive que contratar um engenheiro para gerar documentos para ele, que fica por conta dele. Eu tenho clientes onde eu tive que desenvolver uma logística específica para a região dele, para eu conseguir atender esse cliente. Eu tenho um cliente meu, por exemplo, que está em outro estado, que ele aluga comigo, porque eu tive que desenvolver um sistema de segurança nos equipamentos que só a minha empresa esteve disposta a fazer. Então, quando eu vou pegar um cliente, eu sei que meu perfil de cliente, eu te falei, eu entendo meu perfil de cliente, eu sei que ele é exigente, não adianta eu querer ensinar para ele, mostrar para ele que ele está pedindo demais. Às vezes ele quer alguém que aceita a exigência que ele tem. A gente é uma empresa muito personalíssima, então os nossos clientes, eles chegam pra gente, entrega tudo que ele tem de dificuldade e na original é interessante que ali ele escuta muito sim. Enquanto no concorrente ele fala, cara, não dá, isso é muito difícil, você tá pedindo, não faz sentido. A gente fala, tá bom. Isso é legal que você consegue atribuir valor, você atribui preço. Então hoje nós temos clientes com ticket médio altíssimo, que alugam muito com a gente por mês e sabe o que ficou legal? O cliente às vezes ele não consegue nem procurar, nem achar um concorrente, porque o concorrente não está disposto a fazer o que a gente faz. Eu tenho muito concorrente amigo meu que fala, cara, o que você faz eu não quero nem fazer. Eu não quero, porque hoje eu tenho setores dentro da empresa, eu tenho gente hoje dentro da empresa dedicado a atender as vontades do meu cliente. Eu tenho pessoas ali, eu tenho 2 serralheiros que ficam o dia inteiro adaptando máquina, eu compro uma máquina nova, ela vem de fábrica, antes você comprar um carro, a Localiza comprou um carro, comprou lá uma Hilux, zero, o cliente fala assim, essa Hilux do jeito que ela está não me atende. Eu quero que você constrói mais uma coisa nela, outra, protege aqui, protege ali, tampa essas rodas, troca esse pneu, troca essa buzina, não gosto mais... Isso original faz. Isso original faz. Isso, legal. Isso nos torna uma empresa personalíssima, isso é legal. Não, muito legal. Qual é o seu perfil de cliente, aproveitando o gancho aqui? Então, nossos clientes são as grandes empresas. A gente, na verdade, como tem o modelo Express, a gente atende hoje desde um pequeno empreiteiro, de um pedreiro, uma pessoa que está querendo fazer uma reforma na casa dela através das lojas Express, até as maiores obras do Brasil. Então, hoje a gente atende a maior usina solar do Brasil, a gente atende as maiores obras da Vale, a gente está no Pará, a gente está em todas as minas da região de Minas Gerais. A gente está com mineradoras fora, as obras em Goiás, de barragem, de ferrovias. Então, a gente consegue atender todo esse público. E se fosse para você vender agora, eu vou te dar 1 minuto, vou contabilizar ali no relógio, fala pra gente, assim, olhando pra câmera, você vendendo pro seu cliente em 1 minuto, o porquê dele locar com você uma máquina. Isso aí na verdade, isso é legal, eu treino meu time, é venda de elevador. Faz aquela venda, você tá dentro do elevador com o seu cliente, faz aquela venda pra ele, só que só tem o tempo do elevador, né, pra fazer. Então, assim, a Original Locações, ela é uma empresa que ela atende o cliente de acordo com a necessidade dele. Hoje a gente tem 450 itens, a gente consegue atender o cliente desde o menor equipamento até o maior equipamento para a obra dele, então a gente entra no primeiro dia de obra e sai no último dia. Isso gera para o cliente uma solução completa. Então aqui no Original, o cliente ele consegue ser atendido 100% pela nossa empresa, centralizando ali o atendimento, centralizando a parte de financeiro. Então, no Original, a gente tem uma solução completa de acordo com a necessidade do nosso cliente. Foi menos de 1 minuto. Parabéns. É o elevador, né? Foi só 2 andares aí. E como você contorna as objeções do seu cliente? Quando ele vem com muita objeção, fechar com você tá caro, não sei o quê. Aí como que você faz para contornar isso? Na verdade, no nosso treinamento de vendas, a gente faz um treinamento de objeção. Cada objeção, ela tem uma contra-objeção.
O pior da objeção é você não tá preparado para ela. Então, o que a gente faz? A gente treina todas as objeções. Sempre vai ter objeção nova, a gente treina. Então, a gente faz um treinamento ali com 20 objeções diferentes, que é: o seu preço é alto, a sua máquina não é tão boa, a sua logística ela é ruim, o seu atendimento ele é lento. Cara, será que seu preço vale? São várias objeções. E a gente treina cada uma delas. Tem objeção que a resposta não está na ponta da língua. E aí esse é o problema. Porque quando não está na ponta da língua, você perde a oportunidade. E quando você acha que também já está na hora de largar um pouco ali também, esperar o cliente pensar e voltar? Porque assim, eu como compradora, por exemplo, eu fiz várias objeções, ou seja, no fundo, meio que não estou querendo fechar naquele momento. E se o cara insiste demais pra mim naquele momento, eu começo a ficar com raiva da empresa, sabe? Sim. Então, como que você acha, assim, que tem um limite ali da objeção também, de contornar? A gente faz um treinamento com o nosso time que chama o Spin Selling, não sei se você conhece. Sim. O Spin Selling é uma técnica de venda que você não fica insistindo demais com o cliente em etapa nenhuma. Você vai conduzindo o cliente em todas as etapas, você escuta muito o cliente, que são perguntas, você vai fazendo perguntas para o cliente e ele vai falando, e de acordo com o que ele fala, ele vai revelando o que ele quer, a necessidade que ele tem, você vai entregando a solução que você tem. Isso você não permite que a venda ela fique chata. Por que a venda fica chata? Eu até tive uma experiência recente com um fornecedor. Esse fornecedor, ele queria abaixar o preço do serviço dele para mim em 50%. Oh, muito bom. E eu falei com ele assim: cara, faz o seguinte, dobra o preço do que você me cobra hoje, mas me entrega o que eu quero. Você tá tentando me vender uma coisa, me tirou do sério, você tá tentando me vender um desconto e eu quero que você resolva o meu problema. Me cobra o dobro, mas resolve o meu problema. Se você me entregar o que você me entrega hoje de graça, eu não quero. E aí o vendedor ele não entende isso. Então, o que eu falo? Como é que a venda não fica enfadonha? Você vai fazer perguntas certas para a pessoa, para ela revelar o que ela tem de necessidade, e você vai oferecer a solução. Ela vai entender. No final, quando ela entender que você tem a solução ao problema dela, você vai fazer uma proposta, vai pedir a venda. Acabou, não tem segredo. Se a pessoa falar sim, você vendeu. Se a pessoa falar não, você vai tentar entender por que não e tá tudo certo. E tem uma hora que a pessoa fala assim: eu quero pensar. Você faz um avanço, eu quero pensar, eu vou analisar, aí você vai fazer um follow-up. O que você não pode fazer é conduzir mal uma venda e aí ficar insistindo com a pessoa para ela concordar com você. Então, assim, o que a gente faz lá? A gente treina a técnica de Spin Selling. E o nosso objetivo é só certificar de que o cliente, eu entendi qual é a dor dele, ele entendeu que eu tenho uma solução e que aquilo for claro para ele. E eu pedi ele a venda. Falei: cara, você entendeu? Você precisa de tal equipamento, você precisa com tal prazo de entrega, as condições que você precisa é essa. Você que me falou, não foi? Porque eu perguntei isso para ele. Sim, então eu tenho isso, eu vou te entregar tudo que você precisa. Vamos fechar comigo? Ele entra na questão da negociação. Tá, às vezes você chega no preço que ele precisa, ou às vezes não, e aí você vai contornando aquilo. Cara, você entendeu, seu cliente entendeu que você tem a solução para ele, você tem certeza disso? Tá tudo certo. O que você não pode é ficar insistindo pro cara concordar com você. Isso aí que gera muito chato. Eu sei porque eu também sou comprador, eu sou vendedor e sou comprador. O que me estressa é quando o cara tá querendo me vender algo que eu não quero comprar. É muito chato, e fora que eu acho que perde até aquele sabor de comprar. Porque o que acontece? Quando a gente compra, eu tô falando como compradora, eu tô muito feliz de estar gastando dinheiro, né? Geralmente a gente compra ali, tem até um lado emocional nisso, né? Você às vezes tá chateado e fala, é igual comer um brigadeiro. Você fala assim: vou fazer compra. E aí, se o vendedor fica muito no meu pé e eu compro meio que forçado, porque ele tá me forçando demais, eu falo: eu vou comprar logo pra sair aqui de cima de mim. Eu acho muito chato, aí não tem o saborzinho, sabe? Porque querendo ou não, a venda, ela tem que ter esse saborzinho, você não acha? É por isso que eu falo, a venda, quando você usa uma técnica de venda bem estruturada, na verdade não é você que vende, é o cliente que compra. E aí, qual que é a diferença disso? Não é você que forçou a decisão, a pessoa que ela teve a iniciativa de comprar, você convenceu ela. Isso que é a magia da venda. Eu falo isso muito com os meus vendedores. Eu falo: cara, não tem coisa mais gostosa do que você vender para a pessoa e a pessoa ficar feliz no final, a pessoa ficar alegre, porque na verdade é isso aí que gera um negócio, ou faz o negócio perpetuar.
Porque um cliente só, uma venda só, ela não faz nada perpetuar. O que faz o seu negócio perpetuar é a recorrência. E é isso que faz o cliente voltar. E ela só vem da satisfação. Eu tenho lugar que eu já comprei que eu não quero passar na porta. Eu sei como é que é. Eu falo, o cara é chato. E às vezes eu preciso do produto dele, eu não vou procurar ele. Porque eu falo, esse cara não tá preocupado em ouvir. Ele tá preocupado em me vender. Ele não tá preocupado que eu faça uma boa compra, entendeu? E um ponto também que eu lembrei de uma palestra que eu fui agora em Goiás, né, sobre empreendedorismo. Aí teve um palestrante que falou, o cliente ele não compra pelos seus motivos, ele compra pelos motivos dele. É isso aí. Então, quando você, igual você disse, pratica a escuta ativa, entende o que ele está precisando, igual você acabou de citar o exemplo do fornecedor que está te dando desconto, quando ele aplica ali a escuta, entende o que você quer e faz ali toda a venda conduzida para o que você quer, aí o cliente ele sente que está gastando dinheiro de forma satisfatória. É um investimento, né? Não é um gasto. Ele está feliz, ele fala assim, eu vou pagar porque eu quero isso. Agora, a coisa mais horrorosa do mundo é você pagar uma coisa porque você foi forçado. Isso daí... É isso aí. Você contou, eu vou só agilizar, contar um caso rapidinho, que você falou de uma venda desafiadora. Teve uma essa semana que aconteceu com um cliente meu, ele queria alugar uns andaimes. E aí ele me ligou porque ele é um amigo meu. E eu ofereci pra ele, eu sabia da necessidade dele, eu conversei com ele, falei, cara, qual serviço que é? É uma obra pública pra prefeitura. Aí eu falei assim, cara, o seu serviço não precisa de andaime, você precisa de plataforma. E o andaime ele ia gastar tipo R$300, a plataforma ele ia gastar 5 mil. Ele falou, Júnior, você é louco, cara. Não, plataforma não, 5 mil reais. Não, eu quero pagar 300. Falei, cara, vamos lá, me explica toda a sua situação, o que você vai fazer? Ele explicou que ele tinha que mexer num telhado, num galpão. Falei, cara, vamos lá. Primeiro, o andaime, na altura que você quer montar, ele vai ficar inseguro. Você vai ter um problema de produtividade, porque andaime demanda muita gente para montar, para desmontar. Tem que ficar empurrando esse andaime. E hoje você não tem mão de obra. E outra coisa, a apresentação que você vai entregar pro seu cliente também. Logo que o seu cliente vê você trabalhando com a plataforma, você trabalhando com o andaime. Aí ele fez conta, demorou uma semana para tomar a decisão. Ele estava muito tendencioso a ir pro andaime. Toda vez que ele vinha com objeção, cara, não, mas a plataforma nesse caso que acho que não vai dar certo, acho que não vai. E eu fui mostrando para ele. O meu objetivo, eu falei com ele, falei, cara, a minha margem, se eu te alugo um andaime por 300, ele me custa 3 mil. Se eu te alugo uma plataforma por 5 mil, ela me custou 50 mil. A minha margem é a mesma. Eu quero que você entenda o seguinte, eu não vou ganhar mais. Eu quero te entregar algo que você fique feliz e satisfeito. E eu fui contornando isso aí, dando para ele tranquilidade. No final, esse cara que estava disposto a gastar R$300 com uma torrinha de andaime, esse cara me alugou 3 plataformas. Hoje ele tem mais de 15 mil reais de locação por mês. Ele me ligou e falou, cara, obrigado. Obrigado pelo que você fez. Eu não conhecia essa solução, não conhecia esse produto. Eu coloquei a primeira na obra, te pedi a segunda, me ligou ontem e falou, Júnior, você manda mais uma pra mim? Então olha pra você ver, o legal da venda é isso. Eu vendi um produto muito mais caro pro meu cliente e o meu cliente tá feliz, que ele descobriu uma solução boa comigo. Eu poderia querer empurrar a plataforma desde o início. Eu falei, cara, a decisão é sua. Você pode ir pelo andaime ou você pode ir pela plataforma, não tem problema. Só que eu te falo, eu te garanto, se você pegar a plataforma, você vai ter uma muito mais produtividade, muito mais agilidade, você vai entregar um melhor serviço, eu te garanto. Mas a decisão ela é sua. Eu sinto a obrigação de te oferecer a solução, mas a decisão de escolher ela é sua. E aí o cara escolheu o que eu tinha certeza que era melhor. Se eu tivesse certeza que o andaime era melhor para ele, eu ia falar, cara, leva o andaime. Eu tinha certeza que a plataforma era melhor. E aí o cara saiu extremamente satisfeito, alugou mais, e eu tenho certeza que ele vai me indicar para todo mundo que ele conhece. Com certeza. Entendeu? E fora o relacionamento que você criou com ele, porque ele vai lembrar de você não como um vendedor, mas como um cara que escutou e ofereceu solução realmente verdadeira, né? Não foi aquela coisa, eu quero vender isso aqui que é mais caro. Teve cliente meu que eu fiz o contrato, teve cliente meu que falou, cara, pega o mais barato aqui. Ele, não, mas eu quero essa máquina, que essa máquina é mais top e tudo mais. Eu falei, cara, pra você não vai fazer sentido. Aí, tá vendo? Talvez numa outra solução, no outro momento faça sentido. E a venda, ela é isso. A gente nunca pode ganhar numa venda só. É onde as pessoas a venda, ela é recorrência. Sim. O seu objetivo, na verdade, não é vender. Não é o dinheiro. O seu objetivo, na verdade, é manter o cliente. O que eu mais me preocupo na empresa, na verdade, é a quantidade de clientes que eu tenho na base ativo. Muito mais do que o que está gerando de receita. Porque eu sei que se eu tenho mais cliente ativo, eu tenho mais gente que está se fidelizando a mim. E aí vira oportunidade, sabe? Inclusive essa pergunta vem agora. Para você, o que é mais importante? Manter um cliente antigo ou criar novos clientes? O que é para você, assim, hoje, né, para o Original? Isso aí é um negócio que, essa é uma pergunta que eu respondo ela todos os dias, na verdade, para o meu time. A Original, eu acho que todo mercado tem que se preocupar com isso. A minha preocupação maior, e talvez um dos meus maiores diferenciais, eu sempre me preocupei
muito mais com o cliente da base que o cliente novo. Eu tenho momento de eu fechar as portas da empresa para cliente novo, para eu garantir o atendimento da base. O meu time hoje, ele é direcionado, 80% do tempo do meu time comercial é para fazer pós-venda no cliente que a gente, no pós-venda, no cliente que a gente já tem. Trabalhar o cliente que a gente já tem. 20% só é para cliente novo. Agora, essa daí é mais do seu hobby, né? Pra quem não sabe, gente, o Júnior, ele corre bastante, pratica maratonas, vai na Lagoa da Pampulha todo dia bem cedo, acompanha pelos stories. Conta pra gente esse lado seu aí de atleta, né? Você acha que isso te ajuda a performar melhor na empresa ou não? Qual o conselho que você quer deixar pra alguém que tá precisando sair do sedentarismo? O empreendedorismo, na verdade, ele é um esporte de alta performance, né? O empreendedorismo, ele exige muito da gente. E isso é muito associado ao esporte mesmo, né? Ao esporte físico ali. Então, eu faço natação, eu treino na academia e faço corrida. E agora eu tô treinando, vou fazer em breve uma maratona e depois quero ir pro meio Iron, pro Ironman. Isso aí é muito mais mental do que físico. É lógico que a saúde física a gente tem que se preocupar e eu me preocupo, eu entendo o resultado que isso traz, mas eu acho que a performance no esporte é muito associada à performance na empresa. A parte mental ali, a resiliência, você controlar sua mente, você controlar sua ansiedade, você se superar, porque empresa é isso. Teve a semana passada... Eu corri 31 km e foi o meu limite, né? Meu máximo ali, que eu já tinha corrido. E nessa mesma semana, eu tinha batido um recorde de faturamento na empresa e eu tinha batido um recorde de faturamento na natação. E a minha mente, ela estava alinhada assim, parece que ela entendia tudo como a mesma coisa. Eu estou superando meu limite. Então, assim, parece que o incentivo mental que você utiliza para superar no esporte, ele te ajuda também a ter a força para superar os seus limites no negócio. Porque é desafiador, né? Você correr 31 quilômetros, quando você correu só 21, igual eu tinha feito, era um desafio. Eu vou correr 42 agora, uma maratona, é um desafio muito mais mental do que físico. É muito mais a minha capacidade de lidar com aquele extremo ali do que o próprio corpo em si. E é a mesma coisa na empresa. A empresa, ela é a mentalidade do dono. Se o dono for um cara desacreditado, a empresa não vai crescer. Se for um cara também extremamente acreditado, achar que ele pode sair correndo uma maratona igual um maluco, ele vai quebrar no meio do caminho. É preparo, é autoconhecimento, é resiliência, é gestão ali de várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Então, eu acho muito alinhado. E se você tivesse que escrever um livro hoje, com tudo que você já viveu, qual seria o título? Eu acho que caraca, eu gosto muito do ponto de inflexão do Flávio, que eu acho muito legal. Mas eu sou muito de superação, sabe? Então, algo como, sei lá, superando diariamente os seus limites, sabe? É algo que eu gosto. Aquilo de superar todos os dias é algo que eu gosto. Eu adoro fazer algo que eu nunca tinha conseguido fazer. E qual foi seu maior extremo na sua vida? Meu maior extremo. Tá. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Algo que eu vivi talvez mais impactante, você quer saber, né? Aí eu sou uma pessoa que eu sou muito familiar, eu tenho muita dificuldade de lidar com perda, sabe? Então, quando eu perdi, por exemplo, minha avó, que morava com a gente, foi uma perda muito grande e aquilo às vezes me tirou de uma zona que eu tava ali de alta performance, me fez olhar pra razão de tudo, sabe? E algo que hoje, por exemplo, eu empreendo com a minha irmã. E uma coisa que eu sempre lembro é assim, de por que eu comecei a empreender. E eu comecei a empreender para poder dar uma vida melhor para minha família. Então hoje eu estou olhando muito para frente, mas eu sempre olho para o lado, para as pessoas que estão comigo, para minha família, para os funcionários, porque quando eu perdi a minha avó, eu lembro que eu estava muito voltado para crescer, para desenvolver como empreendedor. E eu falei, cara, eu queria ter aproveitado um pouco mais com ela, sabe? Eu poderia ter feito algo mais por ela. E hoje aquilo me impactou e me transformou, sabe? Você acha que o seu dia a dia, por você ser um homem solteiro, ele impacta na questão de planejamento, de influenciar nas suas decisões hoje da Original? Tipo assim, você acha que o seu estado civil interfere de você ter mais tempo livre para ter suas coisas, para ter mais clareza mental também, porque você não tem que cuidar de um relacionamento, né? Não tem filho? Ou você acha que não tanto faz, não faz diferença? Olha, eu acho que assim, na verdade, estatisticamente, os homens casados, eles
têm tendência a ter mais sucesso que os homens solteiros, né? Porque a vida de solteiro mesmo, quando você não tem filho, você não tem um lar, às vezes, para poder se preocupar, ela te dá mais oportunidade, assim, de sair do foco ali, né? Eu, desde novo, eu sempre fui muito focado. Então, na época de faculdade, eu estudava 11 horas por dia. Na faculdade, eu sempre fui muito focado, tirei boas notas. Então, eu sempre fui muito focado em tudo que eu fiz. Então, eu nunca me distraí por conta disso, né? Então, mas eu acho que, assim, olhando pelo outro lado, eu tenho mais tempo livre. Por exemplo, do que a minha irmã, que hoje tem 2 filhos e um marido e tudo mais. Eu viajo mais que ela, para as filiais. Eu fico mais tempo na empresa, mas eu acho que, assim, eu vejo que a vida de tendo uma família, filhos, ela também ensina coisas que eu vejo que a minha irmã tem, que é só vivendo para poder aprender, sabe? Que isso também ajuda nos negócios. O bom é que você já é um homem focado, né, Júnior? Independente de relacionamento. Aí isso, igual você falou, isso contribui com a sua trajetória, né? Porque uma coisa é um cara solteiro que não tem tanto foco. A pessoa quer mais viver a vida mesmo e não tá ligando tanto, né? Agora a gente tá quase encerrando o podcast, então eu vou fazer umas perguntas, a gente vai ter que ser um pouquinho mais ágil nas respostas, porque realmente eu quero fazer essas aqui que eu acho legal. O que mais te dá orgulho na sua trajetória de empreendedor? Eu acho que os valores que eu consegui manter. Como você enxerga a evolução individual sua nesse processo? Essencial. Eu acho que primeiro a gente se torna uma pessoa para depois a empresa crescer. Eu falo, primeiro a gente cresce para depois a empresa crescer. Qual o maior desafio você enfrentou ao conquistar a Original e como você superou? Lidar com as críticas primeiro. E também lidar com, esse é um grande desafio, e lidar com a nova posição, né? Porque quando você se torna um líder de 140 pessoas, você muda de classe social, você muda de posição, esse é um grande desafio. Qual o seu maior medo hoje? Meu maior medo é de altura. Quem diria, sério? Eu não gosto de altura. Você vive viajando de avião, achei que você adorava. Não, mas avião eu consigo lidar bem. Paraquedas. É porque eu tenho medo daquilo que não tá sob meu controle. O que eu tenho controle... Não, genil. Nem vou, nada, jamais, você é louco. Esse esporte aí não tá comigo, não. Qual foi o momento profissional mais marcante que você já enfrentou dentro da Original? Na verdade, a festa de 10 anos agora foi o único momento da empresa que eu me emocionei a ponto de derramar lágrimas. Porque, na verdade, foi quando parece que eu cheguei lá e eu não sei... Sabe quando você olha pra trás e fala, cara, não sei como que aconteceu direito, não tem como você falar de nada específico, mas foi o momento mais marcante ali. Qual o seu cliente mais famoso que você já teve, ou icônico? Então, meus clientes são todos grandes consultoras, né? Então, talvez o mais famoso é o mais famoso da região, cara. Talvez a Patrimar Engenharia seja o nosso cliente mais conhecido hoje aqui, consultora Caparaó. A Vale também. A Vale. Com certeza. Uhum. Você também viaja muito pro exterior. Você quer contar alguma coisa? Vai ter que ser bem rapidinho, assim, do exterior que você aprendeu? Na verdade, muita coisa que eu aprendi, até direcionamento do meu negócio, ele veio de experiência no exterior. Hoje eu trabalho com andaime multidirecional, que eu vi que é o mais utilizado na Europa, e plataformas elevatórias, que hoje é o nosso principal equipamento, principal máquina, que eu trabalho porque eu vi isso funcionando nos Estados Unidos e na Europa. Indica um livro. Olha, eu leio muito, né? Mas um que eu indico é Ponto de Inflexão, Flávio Augusto, e Hábitos Atômicos, que eu acho que é um livro... Esse livro é maravilhoso, que te ajuda a mudar pequenas coisas. Esse livro é muito perfeito. E aqui, não é por nada não, umas 3 pessoas já indicaram ele aqui no podcast. Todo mundo gosta desse livro, é maravilhoso. É muito bom. Qual foi a melhor sensação que você já sentiu como empreendedor? Foi quando eu vi... Olha pra você ver que legal, foi semana passada. Essa eu tenho que contar, mas eu vou ser rápido. Essa semana, na verdade, eu tive na filial nossa em Montes Claros, norte de Minas, e eu queria fazer uma reunião de 30 minutos com o meu time. Ela durou 2 horas, porque eu queria que meu time falasse da experiência que eles estavam tendo de estar trabalhando no Original, e eles começaram a chorar de emoção, e aí eu me emocionei demais. Foi a experiência mais linda, foi assim, foi impactante. Eu sabia que eu estava fazendo o bem para a vida de tanta gente, sabe? Ai, que lindo! Eles falaram que assim, a forma que eles estavam vivendo, sendo tratados, as oportunidades, eles nunca tinham vivido nada igual. Isso muito legal receber esse feedback, né? Ainda mais você que está liderando, que não é um chefe, né? Você é um líder. Sim. E qual foi o dia mais feliz da sua vida?
foi no dia que minha mãe... Nossa, eu vou até me emocionar com isso. Minha mãe descobriu que ela tinha curado o câncer. Ai, que lindo! Não Foi. sabia que ela... Nossa, que legal. Isso aí também emociona. Agora, então essa daqui você vai se emocionar mais ainda. Hoje é o seu último dia na Terra. É a nossa última pergunta. Essa aqui muita gente chora nessa. E você tem que deixar 3 ensinamentos. O que você diria? E você não tá deixando rede social, tá deixando nada. Só pode deixar 3 ensinamentos, mais nada. Então vamos lá. O que eu falo é assim, primeiro, no empreendedorismo, lembre sempre de por que você começa tudo na sua vida. Eu acho que é extremamente importante. Isso aí às vezes vai te dar direcionamento numa tomada de decisão. Eu falo na minha empresa, por que eu comecei minha empresa? Foi poder fazer o bem para os outros. Eu acho que uma coisa que o Flávio Augusto fala, que eu tenho como princípio, que é... como é que ele fala? Mas... eu não lembro qual que é o termo certo, mas assim, use as coisas e valorize as pessoas, sabe? Eu acho que chega uma hora que você tem hoje eu considero que eu tenho um sucesso no negócio, eu tenho uma condição de vida que poucas pessoas têm, e eu falo assim, a coisa mais importante que eu tenho é minha família. Eu valorizo mais minha família hoje que eu valorizava antes, porque depois você começa a conquistar tudo aquilo que você sonhou, você vê que na verdade aquilo não é tão importante igual aquilo que a gente já tinha, sabe? Eu acho que isso aí é extremamente importante. Eu sou muito próximo do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, dos meus sobrinhos, dos meus amigos. Isso pra mim é a coisa que eu mais valorizo. E viva todos os dias. Viva, porque a vida, ela é hoje. Você pode estar realizando seus sonhos financeiros daqui 10 anos, mas se você não tiver vivido o dia de hoje, você vai se arrepender de não ter vivido o dia de hoje, porque o que eu mais me orgulho é que eu falo assim, ó, se eu morrer hoje, eu vou morrer feliz, porque eu amei minha família, eu respeitei minha família, eu vivi todos os dias, eu viajei, eu aproveitei, mesmo quando eu não tinha dinheiro. Eu viajava para a Serra do Cipó, às vezes eu viajava de ônibus, eu chegava lá, eu aproveitava demais, às vezes eu aproveito mais do que uma viagem para a Europa. Eu lembro que eu fui mais feliz na minha primeira viagem pro Espírito Santo, que eu fui de ônibus com a minha família, do que quando eu fui agora pra Europa, que eu fiquei em ótimos hotéis, viajei, peguei os melhores restaurantes, viajei para as principais cidades, e eu lembro assim da emoção que eu tive viajando para Espírito Santo de ônibus com a minha família, quando eu tinha 10 anos de idade. Eu lembro que eu me senti mais emocionado. Você gostaria de acrescentar algo? Não, eu acho que é isso. Eu acho que assim, as histórias, elas inspiram. Eu gosto de contar a minha história porque eu já consegui ajudar muitas pessoas com a minha história. Eu espero ter ajudado as pessoas. Eu acho que todo mundo tem que compartilhar. Eu acho que o futuro de toda pessoa de sucesso na vida, que, assim, que se deu bem, ou pelo menos não fez besteira, porque nesse mundo é muito fácil fazer besteira, eu acho que é a educação. Então, assim, a educação não é só montar uma escola. A educação é a gente ensinar o outro, ajudar o outro a ser melhor com aquilo que a gente já se desenvolveu, sabe? Então, o que eu deixo de recado é isso: desenvolva, seja o melhor possível, seja a melhor versão, e quando você se sentir pronto, não deixe de compartilhar e não deixe de ensinar. E agora um bate-bola bem rapidinho pra finalizar. Motivação. Responda com uma palavra, tá? É motivação. Como diz o Flávio, né? Mais uma vez, motivo pra ação. O que me faz fazer as minhas coisas? No fim das contas, eu acho que eu sou minha família. Tudo que eu faço hoje é pra poder fazer o bem pras pessoas ao meu redor, sabe? Concorrência. Eu acho que... Aí eu acho que é desenvolvedor. Acho que a concorrência ajuda a desenvolver. Network. Essencial. Família. Tudo. Empreender. Desafiador. Máquinas. Use-as. Comunicação. Essencial. Agora, agradecimentos finais. Você quer deixar agradecimento para alguém? Eu agradeço a você pela oportunidade, por ter me convidado, por ter acreditado em mim, né? Ter achado que a minha história era importante para as pessoas. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. E quem quiser... me procurar e falar comigo, muitas pessoas gostam de sentar comigo, bater um papo e aprender, e a gente aprender junto. Eu estou à disposição. Obrigado. Parabéns pelo podcast. Obrigada, Muito Júnior, legal. por você ter aceitado, por estar aqui hoje. E, pessoal, quem não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve. E quem sabe você não é o próximo. Te vejo no próximo episódio. Obrigada.